Vamos iniciar o estudo, um shiur, um bate-papo sobre a vida espiritual, segundo a Kabbalah, ou a Kabbalah da vida espiritual. De certa forma, bastante oportuno iniciarmos dizendo que ao longo desse período encarnado aqui na Terra, produzindo obras literárias sobre Kabbalah, a gente teve uma pessoa na família, uma tia querida, tia Miriam, que nos perguntava a respeito da vida espiritual, ou seja, da nossa vida, que continuava ou não, né? No caso, ela tinha a fé que sim, entendia e tinha um entendimento que sim. E ela nos apareceu inusitada e de forma surpreendente quando a gente estava no sofá, numa conversação natural, e veio em nosso pensamento informando rapidamente o meu apelido, fazendo-se reconhecer, sendo ela, e agora sabendo o que é a vida espiritual. Foi uma revelação instantânea e uma evidência para nós. Com um nível de energia diferente, apesar de nós estarmos com essa energia aqui na Terra, irradiando-se pelo corpo, pelas células físicas. A Kabbalah ensina que como há 5 níveis de manifestação da alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Ridá. As 3 primeiras, elas estão conosco aqui na matéria encarnada, com a gente encarnado, porque diz respeito ao nosso, digamos, setor ou segmento fisiológico, material das funções, desde as funções vegetativas, neurovegetativas, até o corpo físico em si mesmo, na agregação das células e nas suas funções médicas de saúde, em todos os aspectos. Aí, elevando um pouco o nível, que é o nível psicológico, do nível emocional, nós temos Ruach, e depois o campo mental, que é um outro veículo. No nível espiritual, são veículos de manifestação da mesma alma, da nossa alma com A maiúsculo, ou espírito, como muitos também assim preconizam segundo as suas escolas. A vida espiritual é a nossa consciência, que nós somos reflexos da luz divina. Nós temos a nossa luz quando ativamos as midot, as qualidades divinas de cada sefirá. Existe no Talmud uma discussão no sentido positivo, discussão não de briga, mas um debate, e diga-se de passagem, os mestres de Israel, os rabanim, os rabinos, os mestres, na verdade já detinham muitos, a maioria, inclusive o próprio Talmud, tem espectros da Kabbalah escondidos, revelações escondidas. Mas nesse caso era uma discussão direta sobre a vida espiritual, quantos céus havia, e aí Rabi Yoshua detinha o argumento de que havia 2 céus, o céu e o céu dos céus, e enquanto que o outro mestre alegava 7 céus. Mais recente, Talmud tem mais de 2.000 anos, mais recente, Temos Rabi Ari Kaplan, um rabino mais moderno, americano, cabalista, que também traz os 7 céus, ou 7 níveis. Os cabalistas, de forma global, na visão verdadeiramente da espiritualidade, sabem que a árvore da vida, as Sefirot, as Sefirot são exatamente as dimensões extrafísicas, sendo que Sefirá de Malhut é o considerado planeta Terra. Cada Sefirá corresponde a um planeta dentro do sistema solar, mas que, por sua vez, há uma subdivisão ou divisão com subdivisão de ad infinitum para cada Sefirá, para cada dimensão, se subdivide. Em uma vertente se subdivide em mais 10, em outra se subdivide em 7 dimensões. O mais importante é que, de acordo com as nossas ações aqui em Malhut, aqui na Terra, segundo a Kabbalah, segundo a árvore da vida, nós já vamos ativando as Sefirot acima.
E fazendo a convergência tanto de Sete para com o céu e o céu dos céus, a gente tem que as 3 últimas Sefirot da árvore da vida é considerado o céu dos céus, que é o Lama Atzilut, o mundo da emanação. As 6 Sefirot abaixo, porque são 10 Sefirot, 10 bolinhas, 10 dimensões na árvore da vida, nós temos o céu e nós temos a terra, que é o sétimo, que é Malhut. Então a gente tem na configuração cabalista uma convergência, explanação e solução das vertentes ocorridas no Talmud, na Guemará, que são fontes judaicas da tradição oral e que a Kabbalah vem dar uma esclarecida. De certa forma, isso também tem convergência com várias outras fontes filosófico-religiosas sobre a vida espiritual, principalmente o aspecto da vida espiritual propriamente dita, nas várias outras vertentes conhecidas aqui no Brasil como Espiritismo, a própria Teosofia, outras escolas da própria maçonaria, da Rosa Cruz. Independente dessa ou daquela escola secreta iniciática, ou mesmo das escolas da Índia, por mestres como Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar, Maharishi, entre outros, né? A gente tem também dentro da Kabbalah muitos rabinos, mestres de Israel, alguns famosos, conhecidos, outros não, como Rav Moshe Chaim Luzzatto, um mestre da Itália, um verdadeiro cabalista, com obras cabalistas fenomenais, profundas. Detinha o poder da espiritualidade no sentido da comunicação com as dimensões extrafísicas. Nós temos o próprio Shimon Bar Yochai, que vamos dizer assim, compilou o Zohar, recebeu, transmitiu conhecimentos da Torá a partir do Zohar, uma visão chamada mística, mas é uma visão de espiritualidade propriamente dita. Ele inclusive pediu para que quando ele fosse sair da gaiola, ou seja, sair do corpo físico, morrer, que houvesse festa. E ficou conhecido na tradição judaica como o Lag BaOmer, que no fundo esconde o próprio nome de Moisés, Moshe, porque é a reencarnação do próprio espírito de Moisés. Um exemplo apenas. Nós temos, por exemplo, o Yosef Karo, que é o que compilou, criou o Shulchan Aruch, que são as regras da religião judaico-ortodoxa, inclusive. Depois o Kitzur Shulchan Aruch. Esse mestre, ele tinha um Magid. Ele criou as regras para, claro, extraindo dos princípios da Torá, mas verdadeiramente um Mekubal, um cabalista, para trazer união ao povo, e não a divisão, porque havia, e ainda há até hoje, como focos no ego inflado, a divisão por costumes, regras, esse ou aquele modo de orar, esse ou aquele modo de se alimentar ou de se viver e de se conviver. No fundo, o Mussar, que é o principal, né, a ética, e a gente tem no Talmud uma série de aspectos a respeito. Então aqui a gente fecha, claro, né, pela Kabbalah, o Magid é um ser espiritual que o acompanhava e o auxiliava nessa orientação rabínica do comportamento do povo, para que do povo no sentido de refino. Baal Shem Tov, um mestre da Kabbalah mais recente também, preconizava que todas as mitzvot, a Torá, simplesmente só serve para o refino do caráter e, claro, da conduta. Da conduta como ser humano, para ser um Adam. A verdadeira condição humana é da condição de espiritualidade ou da espiritualização do ser. Quando a gente alcança um patamar espiritual de refino, já podemos entrar no céu para assim ativar o céu dos céus, segundo a Kabbalah, que é o Lama Atzilut, onde não há mais dicotomia, não há dualidade, não há luz e sombra, é só luz, não há amor e ódio, é só amor, todos com A maiúsculo, com a letra maiúscula, no sentido simbólico da palavra, para a gente entender que não há mais contraste. A gente fica muito acostumado por milênios, reencarnações sucessivas e até mesmo em outros planetas, na visão cabalista, dessa dicotomia, porque ainda existe no mundo astral, nas estrelas, etc. O Lama Atzilut está por cima, por isso que En Mazal Israel, né? Israel está acima do astral nesse sentido, direto a Deus, é direto ao Lama Atzilut.
o mundo da emanação divina no campo das ideias, quando a alma, nosso espírito, já está ativando o campo mental, subindo para Hayá e Ridá, que o Hayá é vida e a Ridá ligada à unidade, a Deus, a consciência divina que está em cada um de nós e precisa ser ativada constante e progressivamente à medida que vamos nos refinando.